Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. O presidente da Ucrânia, Zelensky, deve ser recebido por Trump amanhã em Washington. O Zelensky confirmou a viagem e o Trump confirmou ontem que irá recebê-lo para um acordo. Era uma reunião dos secretários, são os ministros do governo Trump, que eles chamam lá de secretários, e foi feita uma pergunta, já que aquilo estava aberto para a imprensa, perguntaram ao Trump o que ele acha, se esse acordo pode levar lá na frente a Ucrânia a fazer parte da OTAN. E o Trump disse, esqueçam. E aí, ele argumenta rapidamente, mas é uma afirmação inédita do governo dos Estados Unidos. Porque se é o presidente falando, é o governo falando. Ele disse, corretamente, está certo, ele disse, até porque ele falou, essa questão de Ucrânia na OTAN é uma das principais causas, ou é a causa da guerra. Pela primeira vez, os Estados Unidos, porque ali é o presidente falando oficialmente, numa reunião de governo, pela primeira vez, os Estados Unidos reconhecem que essa é uma questão chave. A ideia de a Ucrânia passar a integrar a OTAN. Mas qual é o problema? O problema é o mesmo que haveria se, por exemplo, digamos, o Canadá ou o México, um dos dois, resolve aderir a um acordo militar entre China e Rússia. Ou, o que seria uma decorrência, isso até foi dito perante parlamentares europeus pelo economista Jeffrey Sachs. Ele disse o seguinte, olha, se o Canadá fizer isso, China, por que você não abre uma base militar aqui na província de Ontário? Aí o Jeffrey Sachs diz, eu aconselharia o Canadá a não fazer isso, porque a reação dos Estados Unidos seria militar. O México, da mesma maneira. Digamos que o México resolva aderir a uma aliança militar comandada por Rússia e China. E convide um desses países a ter bases militares bem equipadas, com mísseis, com caças, no território mexicano. Qual seria a reação dos Estados Unidos? Então, por isso Trump disse, Ucrânia na OTAN, aí ele falou, esqueçam, porque essa é uma das raízes, se não a principal raiz da guerra. Mas, isso significa porta definitivamente fechada? Não. Primeiro, porque Trump é contraditório. Ele diz, depois contradiz o que havia dito, diz e desdiz, faz movimentos pendulares, muitos deles com o propósito de desconcertar aqueles com os quais ele está negociando. Então, o outro fica sem saber qual é, afinal,
o objetivo do Trump, qual é, afinal, a posição dele sobre esse ou aquele assunto. E, basicamente, Zelensky, Putin, Kiev e Moscou estão sempre com o pé atrás, porque não sabem exatamente que direção Trump tomará. Mas ele está certo. Nós dissemos aqui, e hoje eu me recordava que também no jornal Gente dizíamos, faz 3 anos, dizíamos, que Putin ainda tinha uma chance de evitar a guerra. E que talvez ele evitasse. Que havia uma boa chance até de ele evitar. Qual era essa carta? Essa carta foi posta sobre a mesa dos europeus e a mesa de Joe Biden. Essa carta era uma proposta russa para que fosse cancelada a ideia de Ucrânia na OTAN. Essa garantia teria evitado a guerra. Porque essa garantia, e aí é que está o movimento seguinte, levaria a Ucrânia a não ter mais essa motivação de produzir um ambiente de atrito e guerra para tentar tornar inevitável sua entrada na OTAN, trazer a OTAN para a guerra, e isso, talvez, levasse à suspensão dos ataques contra a população do Donbass. Donbass é outra peça-chave. O Putin não conseguiu. Primeiro, porque os Estados Unidos e os europeus disseram não. Segundo, porque os Estados Unidos e os europeus, e aqui exerceu um papel importante, lamentável, cruel, criminoso, o senhor Boris Johnson, então chefe de governo do Reino Unido. Porque houve 2 acordos assinados em Minsk entre Ucrânia e Rússia. Os 2 acordos foram rasgados por exigência do Ocidente. Rasgados pela Ucrânia por exigência do Ocidente. E ali o Ocidente declarou, antes da invasão, queremos guerra e haverá guerra. Quando Putin mobilizou as tropas, iniciou aqueles movimentos em direção ao oeste da Rússia, o Biden já alardeou, vamos invadir a Ucrânia, vamos invadir a Ucrânia. E o Putin ainda contava com essas cartas. Minsk já havia ido para o beleléu. Ele sabia que o Ocidente queria a guerra, não para defender a Ucrânia, mas para criar, estabelecer uma novíssima situação geopolítica e um cerco abrangendo o noroeste, o oeste e o sudoeste da Rússia. E a Ucrânia, peça-chave por N motivos. Pelo que há em comum entre russos e ucranianos, desde a formação do povo russo em Kiev. A organização social russa se dá em Kiev.
emana de Kiev. E há laços políticos, culturais, religiosos, históricos. E, claro, uma situação geográfica que faz com que a Ucrânia na OTAN signifique um perigo muito maior do que Polônia, Romênia, Estônia, Lituânia, Letônia na OTAN. E agora também Finlândia, Suécia. O Trump tem razão, porque quando há o colapso da União Soviética, em dezembro de 91, acaba a União Soviética. Dezembro de 91. Governo nos Estados Unidos era de Bush pai. Em 92 é o último ano do mandato de Bush pai. Tentou a reeleição, perdeu a disputa e Bill Clinton foi eleito no final de 92, assumindo o governo em janeiro de 93. Naquele ano de 92, ano da eleição nos Estados Unidos, Bush pai disse a Boris Yeltsin: a OTAN não irá para o leste. Bill Clinton assumiu o governo e repetiu a promessa para Boris Yeltsin: a OTAN não irá para o leste. Enquanto prometiam, a OTAN se movia para o leste. Claro, a Rússia sabia disso, via isso. Qualquer um que lesse um jornal romeno saberia disso. Depois, o mesmo Bill Clinton repete a promessa para Putin. Mas aí já não era Yeltsin, dependendo desesperadamente de ajuda dos Estados Unidos, econômica e política. Já não era uma Rússia quebrantada por crise econômica, pelo domínio das máfias, pela privatização corrupta, que fez com que, da tarde para a noite, brotassem alguns bilionários, amigos de Yeltsin. Putin já começava a mudar isso, enquadrava os oligarcas, retomava empreendimentos que haviam sido entregues a particulares e colocava esses oligarcas diante da seguinte opção: ou vocês trabalham com o Estado russo, ou o que vocês têm será reestatizado. Trabalham no sentido de colaborarem para a recuperação econômica da Rússia e de se sujeitarem às regras. Os ex-agentes da KGB, com seu formidável treinamento e armamento de primeira qualidade, e que se tornaram chefes de máfias, foram combatidos um a um. E a máfia russa foi sendo desmantelada. A derrota na Chechênia provoca uma segunda guerra. A derrota sobre Yeltsin se torna vitória sobre Putin. Então era um outro país. Mas Clinton prometeu: não avançaremos. Vem Bush filho, a mesma promessa: a OTAN não vai para o leste. Vem Obama, a mesma conversa. E em 2008, ainda no governo Bush filho, último ano do mandato de Bush filho, os Estados Unidos e a Europa, principalmente a Europa, os Estados Unidos e a Europa escancaram a ideia de ter a Ucrânia na OTAN. E a Rússia respondeu: vocês estão mentindo há mais de uma década. Vocês estão mentindo,
E nós estamos vendo a OTAN vindo para o leste. Putin tentou uma jogada para constranger, dizendo: a Rússia topa entrar para a OTAN. Disse isso para Bill Clinton. Bill Clinton disse: ótima ideia. No jantar, porque isso era à tarde, quando eu voltar para o jantar, conversaremos. Foi, conversou com gente graúda do establishment e voltou dizendo: é impossível, Putin. É impossível. E o Putin sabia que a resposta seria essa, mas queria a oficialização dessa posição. De que toda a conversa de um mundo pacífico, com todos contribuindo e colaborando mutuamente em harmonia, era uma bobagem, hein? Uma fantasia para esconder o avanço imperialista por intermédio da OTAN em direção à fronteira com a Rússia. Em 14 há um golpe de Estado na Ucrânia e o governo Poroshenko, a Ucrânia tem mandato de 5 anos. O governo Poroshenko, depois desse golpe, ele volta ao poder, o Poroshenko, com esse golpe, ele estabelece, depois da queda do Yanukovych, o Poroshenko, depois do golpe contra Yanukovych, estabelece uma política de agressão militar contra ucranianos no leste. Ucranianos de origem russa. Ucranianos descendentes de russos, ou não, aos cossacos. Aquela é a terra dos cossacos. Dois regimentos nazistas, o Azov com todos os símbolos, e eram chamados de nazistas antes da guerra, e depois a imprensa ocidental, aquela que se tornou porta-voz desonesta de seus governos, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França, passaram a dizer: não, não é bem assim, o Azov mudou. Não, não mudou. E Azov e Aidar, esses dois regimentos, massacraram ucranianos no leste. Em 14, já em 14, o ano do golpe, a população do Donbass, Lugansk, Donetsk, decide: seremos independentes. Seremos independentes. É impossível. Não podemos ficar aqui sendo mortos, sendo massacrados, destruídos. E depois, anos depois, há um outro referendo e eles escolhem a opção de que seus territórios se tornem russos, até por sobrevivência. Porque como estados independentes não poderiam impedir uma ação militar ordenada por Kiev. Mas o princípio é: a OTAN guerreará contra a Rússia, mas onde? Em território ucraniano, que não é da OTAN. Não parecerá que é a OTAN. Nós apenas iremos em socorro com nossas armas, treinamentos, instrutores e muito, 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 muito dinheiro. Trump disse: Zelensky é corrupto, Zelensky é um ditador, Zelensky não deveria estar mais no poder. O mandato dele já venceu, são 5 anos. Ele entrou em 19. Mas amanhã ele receberá Zelensky. Por quê? Porque Trump deu uma saída para Zelensky. Eu quero 500 bilhões de dólares em riquezas minerais. Isso inclui gás, petróleo, terras raras e minérios convencionais. Zelensky disse não. As críticas subiram, cresceram. Trump elevou o tom. Aí Zelensky disse sim. Mas quer garantias de segurança.
E Trump disse, não haverá garantias de segurança, porque nós já demos toda a segurança. Queremos agora o retorno. Ele retirou, aquilo é cascata de negociador, a história dos 500 bilhões de dólares. Isso seria a falência da Ucrânia se ela se compromete ou se ela assume ter essa dívida com os Estados Unidos. A riqueza mineral na Ucrânia, calculam, pode chegar a 10 trilhões de dólares. Talvez sim, talvez não, mas isso significa depois de toda ela extraída e exaurida. Porém, grande parte da riqueza mineral está no Donbás. E a maior parte do Donbás hoje é russa. Por decisão em referendo dos habitantes do Donbás, de Donetsk e Lugansk. Como seria isso? O Trump disse o seguinte, não, eu não preciso colocar armas e soldados. Se o nosso pessoal, ele diz, estiver em solo ucraniano, trabalhando na extração de minério, ninguém invadirá a Ucrânia. Porque eles não mexerão com o nosso pessoal, disse o Trump. A Ucrânia não topou a ideia de que 100% da extração ficasse nas mãos dos Estados Unidos. Topou 50%, porém, a ideia é que haja um fundo, todo o dinheiro irá para um fundo para a reconstrução da Ucrânia. Ótimo. E Trump disse, a parte militar é problema dos europeus, não é nosso problema. Eles é que são vizinhos da Ucrânia, a União Europeia e o Reino Unido, eles que tratem dessa questão. E o Putin avisou, não aceitamos tropas europeias, ou da Europa Ocidental, porque a Ucrânia é europeia, da Europa Ocidental, aqui na nossa fronteira. A complexidade do assunto faz com que qualquer solução seja muito difícil. Porque no final das contas, restará de quem será a Crimeia. Putin não tem dúvida. A Crimeia jamais voltará a ser entregue pela Rússia, porque foi um presente da Rússia para a Ucrânia, presente dado pelo Khrushchev. Pois bem, e o Donbás? São ucranianos, mas são ucranianos de origem russa, atacados pelo governo ucraniano. Atacado pelas forças regulares e por regimentos nazistas. E que decidiu, majoritariamente, primeiro a independência e depois a absorção de seus territórios pela Rússia. A Rússia os entregará de volta? A Ucrânia abrirá a mão da Crimeia, do Donbás, em troca de uma presença dos Estados Unidos e da garantia da reconstrução do país? Mas o mais importante, Jeffrey Sachs, nessa conversa com os europeus, falou aquilo que Trump havia dito 2 vezes. E Trump não falou as 2 vezes no mesmo dia, porque poderia ser uma informação errada e no mesmo dia não houve tempo de corrigi-lo, ele repetiu. Não, houve distância de dias entre uma coisa e outra, entre uma declaração e outra, e ele afirmou, milhões morreram. E o Jeffrey Sachs, falando para parlamentares europeus, falou em cerca de 1 milhão de mortos na Ucrânia, porque esse número é secreto. A Ucrânia nunca divulga. E quando há algum número, é claramente inventado, inclusive pela imprensa ocidental. O número é muito maior. E ninguém apareceu, nem o Zelensky, nem os europeus, nem o Putin, nem o Partido Democrata, nem algum secretário do Trump para dizer, não, o presidente está equivocado. Ninguém disse isso. E ele falou em milhões de mortos. O povo da Ucrânia foi lançado a uma carnificina pelos Estados Unidos.
desde Bush pai até Trump e depois a realização do objetivo com Joe Biden. Mas principalmente no governo Barack Obama, quando desencadeia aquele golpe de Estado. Sachs citou Victoria Nuland e o seu trabalho junto com a CIA e com o Pentágono em território ucraniano, naquele golpe de Estado. Ele testemunhou, ele estava lá, ele foi convidado para dar dicas econômicas ao governo ucraniano e viu. É claro que o Trump não vai dizer isso, a culpa é dos Estados Unidos, obviamente não. Mas a grande dúvida não é essa. É se ele vai, de fato, viabilizar um acordo que seja aceitável para ucranianos e russos. A maneira de Trump negociar, os movimentos pendulares, as contradições, deixam Zelensky e Putin com o pé atrás, desconfiados, meu caro Ronald G.